Eu gostaria agora de chamar o meu colega, que é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o professor José Sebastião dos Santos, que é um dos coordenadores da área de saúde. Sebastião, está aí. Então, já vai colocar já a apresentação dele. Eu gostaria de cumprimentar todos e todas que nos fizeram chegar aqui, a professora Berenice, que está aqui comigo, né? E também coordena o eixo temático da saúde, e aproveitando para lembrar o que a professora Arminda disse, não tem jeito da Universidade de São Paulo ou das universidades pensar o Brasil sem pensarem elas próprias, né? E, de certa forma, um pouco aqui nós vamos estar mostrando que, para tratar do eixo temático da saúde, nós precisamos, de certa forma, sair um pouco do nosso condomínio fechado, que é muito confortável, mas quando nós fazemos uma interação com os serviços e o sistema de saúde, realmente, assim, dá para ter muita inspiração, tanto para formar, quanto para pesquisar e também fazer extensão. Então, nossos cumprimentos, como eu já disse, à própria universidade por ter incluído esse programa na sua agenda, e, obviamente, que a saúde e o bem-estar está garantido na Constituição, e isso não é, como muitas vezes a gente ouve falar, que é um Estado que tem que entregar tudo, né? Temos, como foi dito aqui, encargos, tributos, impostos, que, de certa forma, faz com que o Estado tenha o compromisso de garantir a saúde, embora a maioria de nós aqui provavelmente tenhamos saúde suplementar. E compramos muitas coisas que o Estado deveria estar fornecendo, porque já pagamos por isso. E, sem dúvida, a saúde depende de políticas sociais, ambientais e econômicas para diminuir o risco de doenças e agravos. Nós vimos na pandemia a interdependência que a saúde tem e que contamina os outros setores, né? Sobretudo a economia. Então, nós dependemos dessas ações extrasetoriais e, obviamente, nós trabalhamos nesse período muito mais no nosso setor. Então, como que o sistema garante ações e serviços para promover a saúde, prevenir doenças, reparar e reabilitar? Nós temos uma tripla carga de obstáculos, que é a insuficiência quantitativa e qualitativa dos recursos humanos para a saúde, e aí entra um papel super importante da universidade. Nós temos um outro problema, que é a deficiência na governança do sistema, como o sistema é concebido, e não é só o público, não, o próprio suplementar. Como atenção e assistência à saúde se dá. E um terceiro problema, que é o subfinanciamento, mas também a malversação dos gastos públicos. E temos aí uma transição rápida demográfica, epidemiológica, nutricional e de mobilidade, inclusive, e essa transição está conectada com essa tripla carga de doenças. Temos convivido com doenças transmissíveis, dengue, a Covid, a malária, a tuberculose, doenças crônicas, então câncer, cardiopatias, doenças mentais, que ampliaram muito, né, a sua prevalência nesse período, e que o sistema de saúde não consegue dar boa resposta a isso, tanto o público quanto o privado. E temos doenças externas que ainda convivemos com elas, as agressões domésticas, enfim, no trânsito e os acidentes. Bem, eu vou tratar de cada um desses 3 obstáculos e vamos falar das despesas em saúde segundo o nível de governo. Então, nós temos aqui a evolução das despesas, considerando, né, o governo federal, que vem progressivamente desfinanciando o setor. Os municípios, como as pessoas moram no município, tem sido muito cobrado e eles é que têm ampliado a participação. Tem município que coloca 25% da receita na saúde, quando o piso é em torno de 12%, né? 15% o município e 12% o Estado, e os estados têm assistido esse
fenômeno um pouco à distância, né? Mas quem tem realmente sofrido são os municípios. E nós temos aqui, olha, que a arrecadação de impostos, ela fica 60% para a União, 24% para os municípios e 16% para o Estado. Então, a União está tirando o pé, mas ela fica com a maior parte dos impostos. E aqui temos os pisos, definidos para município e estados, né? Estados 12 e 15, respectivamente. E o piso federal se modificou várias vezes, porque o governo federal, de certa forma, tem se esquivado de fazer o aporte que ele precisa para a saúde pública. Agora, é impressionante o que acontece quando nós comparamos o investimento, né, produto interno bruto, para esses diferentes países de diferentes regiões. Apesar de nos orgulharmos de termos um sistema de saúde universal, público, né, o Brasil, como está representado aqui, né, desses países aqui, o que menos coloca na saúde pública. Então, a nossa constatação, e isso é documentos do próprio governo, é que o financiamento da saúde no Brasil ele continua sendo majoritariamente privado. Ele não é como a gente acha que é público, é majoritariamente privado. Né? Em média, uma pessoa que tem plano de saúde, no ano de 2019, ela usufruiu 5 vezes mais recursos do que a média daqueles cobertas apenas pelo SUS. Então, 70% precisa exclusivamente do SUS. A gente, de certa forma, está patrocinando uma grande desigualdade dentro do sistema de saúde, porque quem tem saúde suplementar usa a vigilância em saúde, a vigilância sanitária, quando vamos aos ambientes, restaurantes e clubes e assim por diante, nas vacinas e também na elevada complexidade. Quando precisamos de tratamentos, por exemplo, transplantes ou procedimentos complexos, esse pessoal, por conta de ter relações privilegiadas, acabam acessando o serviço público, e eu constato isso. Eu trabalho no Hospital das Clínicas de Ribeirão, na área de cirurgia, nós atendemos pacientes com saúde suplementar o tempo todo, né? E têm direito, eles têm direito de chegar lá, e temos o compromisso de atendê-los também. Bom, e quando nós fazemos uma decomposição sobre como esses recursos são aplicados, nós observamos que o público deixa muito a desejar no item medicamentos e artigos médicos, né? Também nas ações complementares de diagnóstico e tratamento. É muito frequente atendermos pacientes que fizeram seus exames pagando para fazer exame. Então, eles entram na atenção básica, pagam para fazer os exames, muitos exames, e depois vão fazer o tratamento no público, e é essa distribuição que nós vemos nos itens de aplicação. E aqui, né, nós observamos que na gestão e na regulação, na própria reabilitação, né, e nos cuidados de longo prazo, também o público fica devendo. E aqui a distribuição total, mostrando que quase 60% do que se coloca na saúde no Brasil vem do bolso dos indivíduos ou então de planos de saúde suplementar. Então, estamos longe de ter um sistema realmente com financiamento público. E, na linha do que foi solicitado, que ações nós poderíamos fazer para melhorar isso? Sem dúvida, precisa aumentar o investimento da União. Isso não tem dúvida, e esse é um movimento social, né? Nós precisamos incrementar e aprimorar o gasto público de todos os entes federados. O município está gastando muito, mas gasta mal, porque geralmente tem um pessoal menos qualificado e mais interferência político, né? Identificar outras fontes de financiamento, atrelar gasto em saúde com planejamento sanitário. Então, emendas de relator ou orçamento secreto pode ir para a saúde, mas está desconectada do planejamento sanitário. E adequar a finalidade dos gastos em saúde. Adequar e distribuir melhor naqueles componentes que nós citamos, entre prevenção, promoção, cura e reabilitação. Agenda. Então, eliminar ou reduzir isenções tributárias e aporte de recursos públicos para instituições ou organizações que não atendem ao sistema público de saúde. Como foi dito aqui no início, tem muita isenção tributária que não tem nada a ver com a saúde que vai para a saúde. Extinção de orçamento público sem transparência. Isso serve para o legislativo e executivo.
Projetos para agências de fomento à pesquisa e desenvolvimento tecnológico conectado às necessidades de saúde da população. E não, muitas vezes, a linhas de fomento que vêm por lobbies, que não tem a ver com a saúde. Projeto para captação de recursos provenientes de multas e condenações, implementar pesquisa para identificar necessidade de gasto em saúde em municípios polos, regiões de saúde, estados e a nação. Isso varia de local para local. Então, não precisamos ter uma rede de atenção igual em diferentes regiões. Ampliar a tributação para alimentos ultraprocessados, bebidas adoçadas, tabaco, álcool e crime ambiental. Planejamento sanitário com participação já regulamentada, isso está dado já na legislação, só que com consulta pública. E fortalecer a fiscalização do planejamento sanitário e de sua execução pelo Legislativo, Ministério Público, Tribunais de Contas e Judiciário. Um legislativo que vive de emenda de relator não vai fiscalizar direito à saúde. Isso não tem jeito, quer dizer, né? Então faz-se um grande acordo. Bom, e eu vou passar para o outro problema, que é a questão da governança. Essa fotografia é antiga, né? Tem uma de 10 anos depois, e a atual a gente não precisa mostrar, ela continua na mídia todos os dias, né? A superlotação de alguns pontos do sistema de saúde. Bom, e aí nós já sabemos que nós precisamos mudar o modelo assistencial e precisamos mudar o modelo de formação. Não muda o modelo assistencial se a gente não mudar a formação das pessoas, e isso cabe a nós, né? Nós temos exemplo exitoso e também traumático com a participação na saúde pública, né? Exemplo pessoal. Aqui em amarelo tem a distribuição de consultas na atenção básica, na atenção especializada e na urgência preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Eu peguei a cidade de Ribeirão Preto aqui quando fui secretário de saúde, e isso só piorou, né? Então, nós temos poucas avaliações na atenção básica, isso sobrecarrega o atendimento especializado e as urgências. E a indústria tecnológica e a farmacêutica gosta muito disso, porque nós consumimos muito recurso fazendo pouca prevenção de problemas, né? Bem, e aí, o que nós sabemos que já existe? Que a gente precisa ter redes operativas, redes integradas e funcionantes. Isso está bem estabelecido. Então, tem que ter uma atenção primária ou básica forte, serviços de média e elevada complexidade, sistema de apoio logístico, governança. Nos sistemas de apoio ao diagnóstico e tratamento, assistência farmacêutica, que é muito negligenciada, telesaúde, né? Não sei por que, né? Telesaúde é um negócio que nós fazemos há 20 anos. E as corporações, conselhos federais de medicina, estaduais, precisam romper com esse negócio que não dá para fazer telesaúde. Isso é coisa corporativa. Sistema de informação e logístico, né? O acesso, prontuário único, sistema de regulação e transporte. Então, isso já é estabelecido. E uma rede, né? Uma rede que nós falamos ideal, ela tem que ter um nível de pré-hospital com muitas unidades básicas de saúde, e aí ela vai se afunilando, né? Serviço de referência como unidade de pronto atendimento, ambulatório médico especializado, hospital de média complexidade, hospital terciário, isso em menor quantidade. Mas você vê que a agenda do governo, inclusive do governo do estado, é fazer hospitais, ambulatório médico especializado, ajuda pouco a atenção básica. Isso é a prática, porque tem muito interesse econômico em compor uma rede que não tem uma conformação mais funcional e que atende realmente a saúde. Nós temos uma experiência que essa foi exitosa e que foi com a urgência e que, de certa forma, subsidiou uma política pública que foi a da atenção às urgências. Essa experiência nossa de Campinas e Porto Alegre. A gente dirigiu um hospital no ano de 99, com uma sobrecarga de atendimentos, né? Fazia 120 mil consultas ano. Depois de instituir a ordenação do acesso, o número de consultas caiu muito, né? Obviamente que fomos muito criticados na época, mas o que se buscava era evitar aquela superlotação, que está aqui, que era de 120%.
né? Quer dizer, você tinha 100 leitos com 120 pessoas, ficam no corredor. Então, chegamos a um patamar razoável de 90% de ocupação, o ideal é 85% em hospital de referência, para os senhores terem uma ideia, e o hospital passou a fazer o papel dele, concomitantemente a média de permanência aumentou. Quer dizer, hospital de referência para tratar de doente grave. Não tem cabimento uma unha encravada chegar no hospital de urgência das clínicas, né? Tem que ficar isso na unidade de pronto atendimento. O ideal é o que acontecia antes. Bom, essa experiência subsidiou a Política Nacional de Atenção às Urgências, lembrando que quem faz a política são os governos que têm compromisso com o Estado, mas nós somos governo também, né? Provavelmente estamos na área executiva e precisamos ajudar a formular, elaborar, aperfeiçoar, né? Lembrar que a elaboração de uma política é um serviço, é uma agenda muito complexa. Então, ações para melhorar essa situação. Fortalecer as redes de atenção à saúde, tendo atenção básica, isso já é muito antigo, isso é muito conhecido, né? Como ordenadora da porta de entrada preferencial para a gestão integral e continuada do cuidado. A entrada, preferencialmente, é pela atenção básica. É igual ao shopping center. Se você vai, mesmo que não precisa, você consome alguma coisa. É igual ao hospital. Vai no hospital, sobretudo de referência, vamos consumir coisa que não precisamos, com risco, inclusive, e gasto desnecessário. Por isso que sempre tem que ter a entrada pela atenção básica, de preferência. Fortalecer prevenção e promoção de saúde, são as ações intersetoriais. Definir, dar transparência, facilitar e dar acesso à população aos diferentes serviços de saúde. Definir por quê? O governo não faz propaganda para dizer quando tem um problema de saúde qual o local que procura. Ele faz propaganda para se autopromover, né? E por que não faz? Porque ele sabe que não deu o endereço adequado com a capacidade e a capacitação que precisa ter. Organizar o acesso aos serviços de saúde, então são os protocolos clínicos de regulação. Isso evita, inclusive, que as pessoas procurem outras alternativas, menos científicas, menos técnicas, ou até o Ministério Público, a Defensoria e o Judiciário, que tem que procurar mesmo quando não encontra o endereço adequado, né? Reduzir desigualdade de acesso, mapear necessidades assistenciais para conformação de rede de serviço. Os governos, em geral, não sabem o que têm, por isso que não conseguem organizar redes funcionais e, muito menos, orientar a população adequadamente. E ações intersetoriais para reduzir necessidade de atenção à saúde, que é o que eu falei, meio ambiente, a própria educação, né? Escola integral com alimentação, como está no jornal da USP hoje, adequada, evita a obesidade. Nós estamos evitando a futura sobrecarga do sistema de saúde com uma questão importante. Então, agenda. Garantir no âmbito municipal a cobertura de atenção básica para toda a população, por meio de equipes de saúde de família com equipes matriciais. Equipes matriciais são especialistas que aquela área mais precisa. Não dá para ter um psiquiatra no posto de saúde, mas você pode ter um psiquiatra cobrindo várias equipes de atenção básica. Um nutricionista, um nutrólogo, cobrindo várias equipes de atenção básica, né? Então, todo município precisa ter atenção básica. Ele não precisa ter hospital, nem unidade de pronto atendimento, dependendo do porte dele. Mas qualquer município pequeno tem uma Santa Casa. E por que a gente deixa isso acontecer? Quer dizer, aquilo é só para gastar dinheiro à toa. A resolutividade de uma Santa Casa num município de 15 mil habitantes é mínima. E aí, garantir no âmbito regional, mediante planejamento coordenado pelos estados. Aqui o nosso estado, por exemplo, é muito omisso nessa questão do planejamento regional, a instalação de principais linhas de cuidado. Então, as linhas de cuidado já são conhecidas, para poder fazer a atenção que nós chamamos integral. Estabelecer consórcios intermunicipais, redes regionais de linhas de cuidado e regulação do acesso regional. Isso é função do Estado, ajudar os municípios. Tem cabimento esse monte de hospital pequeno que nós temos. Isso aí só gasta dinheiro do município e não dá resultado nenhum, né? Estabelecer processos reguladores estaduais e nacionais com divulgação pública dos recursos assistenciais e mecanismo de acesso. Instituir assessoria especializada no âmbito da regulação para atender e supervisionar condições mais raras, né? Tem que ter nas centrais de regulação do sistema especialistas que possam orientar regiões
para dar suporte a essas condições mais raras. Instituir um sistema único de informação com protocolos clínicos e de regulação e a telesaúde. Não dá para ter um sistema único de saúde sem um sistema único de informação. E lembrar que a telesaúde, além de ajudar na assistência, ela capacita, ela educa de forma permanente os profissionais e pode identificar problemas que devem ser objeto de investigação e de pesquisa. Então, agenda, né, para isso, instituir um sistema único de informação com protocolos clínicos e de regulação e a telesaúde, ações intersetoriais com as universidades, né, mediante convênio, para formar pessoal voltado às necessidades de saúde, educação permanente e pesquisa com ação. Ações intersetoriais com educação, assistência e saúde para garantir renda mínima, proteção às populações vulneráveis, escola em tempo integral com alimentação saudável, atividades esportivas e culturais. Para não, né, deixar os jovens ser aprisionados por outros problemas que nós bem conhecemos. Proporcionar ações intersetoriais com infraestrutura e meio ambiente para mitigar a proliferação de vetores e doenças, a poluição e garantir o saneamento universal, estabelecer indicadores de acompanhamento dos complexos reguladores, porque o complexo regulador é um observatório do sistema de saúde, né? E da judicialização para subsidiar o planejamento sanitário. Não temos que brigar com o judiciário, precisamos saber o que está chegando no judiciário para poder planejar e evitar que aquilo continue acontecendo. Bom, e aí o último item é a questão da qualidade e a quantidade de recursos humanos para a saúde. Aqui nós temos a evolução da conformação do sistema de saúde, né? E o que nós observamos é que nesse processo aqui, isso está bem estabelecido na literatura, no Brasil, a universidade e o Ministério da Educação ficaram muito apartados. O SUS ele foi concebido, começou a se desenvolver sem a nossa participação. Mais recentemente é que nós tivemos uma integração entre universidade, Ministério da Educação e Sistema de Saúde, e apareceram algumas estratégias, como o Pacto da Saúde, para fazer contratos e melhorar essa interação. Bom, em relação a esse item, nós temos que admitir que tem uma interface grande entre educação, saúde e trabalho, e no âmbito da gestão e da regulação do trabalho, né? Isso pode evitar a precarização nas relações de trabalho, desequilíbrio entre oferta e demanda, escassez de profissionais no interior do país e a terceirização dos serviços de saúde, que tem sido muito acelerada nos últimos tempos. Bom, em relação a essa questão, nós tivemos um pequeno avanço entre 2009 e 2018, nós observamos aqui, pegando só um dos componentes das equipes de saúde, que são os médicos, né, nós vimos que houve uma pequena melhora, né, poucos estados ainda com menos de um médico por 1.000 habitantes, lembrando que o ideal é ter pelo menos 1 para 3.000, que é o que precisa numa equipe de saúde da família, né. Nós tivemos, paralelamente, um aumento da oferta de especialização, que é muito importante, isso em todas as regiões, e principalmente nas regiões menos carentes, na região norte e nordeste. Agora, apesar de tudo isso, veja que dado importante. Por exemplo, o médico de saúde da família, que é o que está na atenção básica, que é a porta de entrada, que talvez seja o especialista mais importante do sistema, nós temos aqui, olha, a evolução de vagas oferecidas até 2014. Estou colocando dado antigo, porque nos últimos 4 anos nós tivemos um apagão. Não tem muitos dados recentes. Mas, olha só, o número de vagas para formar médico de saúde da família cresceu, mas veja bem a ocupação. Não estamos conseguindo, a universidade não consegue sensibilizar. E sozinha não vai fazer isso, porque nós não temos uma atração, tanto no público quanto no privado, para formar esses especialistas que são importantes. Eu não chamo de médico generalista, não, são especialistas em saúde da família. É muito difícil trabalhar num posto de saúde, e eu falo com tranquilidade, porque eu trabalho no hospital terciário. Então, o que nós precisamos fazer? Ampliar a interação entre a universidade e o Sistema Único de Saúde, que é muito tumultuada, essa relação. Ela já melhorou, mas era muito tumultuada. Regular a qualidade da formação e acesso à formação especializada com financiamento público. Por exemplo, nós temos muitas demandas
para formar médicos de cirurgia estética, né? Fazer a parte cosmética. Aí as vagas, né, Berenice, elas são disputadas à tapa, mas médico de família você não tem candidato. Então precisa regular isso, não dá para gastar dinheiro público para formar o cara que vai trabalhar depois só fazendo estética, né? Só estou dando um exemplo, né? Ampliar a interface entre componentes da rede assistencial entre profissionais, que é a telesaúde, a teleeducação, manter a coesão de equipes de trabalho multidisciplinares e multiprofissionais, interprofissionais. Isso aqui está sendo desmontado aceleradamente. Nós não temos mais equipes coesas e permanentes, né? E aí, reduzir a rotatividade profissional no serviço. Para formar uma boa equipe, você demora de 10 a 15 anos, né? E, para finalizar, agenda para isso. Então, garantir nas universidades a revisão permanente dos conteúdos e competências de currículo dos cursos de graduação e pós-graduação em sintonia com as necessidades do sistema de saúde. A universidade não pode ter um processo tão burocrático para mexer em currículo, né? Não precisa fazer reforma, faz revisão a cada momento. Chegou a Covid, agora nós precisamos rever o currículo, não tem jeito de fazer o que nós fazíamos há tempo atrás. Fomentar a pesquisa com ação para identificar a custo-efetividade dos diferentes modelos de prestação de serviço para atenção à saúde. Porque agora virou moda dizendo que as OS são a melhor forma de fazer assistência à saúde. Talvez assistência, mas para fazer assistência, ensino e pesquisa, eu tenho minhas dúvidas. Embora a gente tenha um vínculo forte com uma das OS, né? Então, precisamos pesquisar isso. Ultrapassar a proporção de 40% de profissionais na atenção básica do total da força de trabalho numa região. Precisa fortalecer a atenção básica e é com gente, porque a estrutura, de certa forma, já está dada. Uma coisa importante, né? Isso não é corporativo, é implantar plano de carreira interprofissional com educação permanente, salários, vínculos de trabalho com proteção social e progressão baseada na produção de indicadores de saúde e de atenção já internacionalmente reconhecidos. Não é para pagar bem quem faz mais consulta ou mais procedimento, é quem produz bons indicadores de saúde, e isso está dado nos modelos de saúde de acesso universal. Implantar telesaúde, teleeducação, sistema único de informação, mediante interoperabilidade dos sistemas de informação que já existem. Eu estou num lugar que o HC tem um sistema de informação, o município tem outra, e eles não se interagem. Eu não sei os exames ou os atendimentos que o paciente que chega para mim na atenção básica passou, foi submetido. E, para finalizar, gostaria de agradecer aqui a professora Berenice, que é minha companheira de trabalho, e os outros participantes que vêm de várias unidades da USP, né, do direito, da odontologia, da economia, e que estão nos ajudando nesse processo. Muito obrigado. Nós vamos agora trazer as outras duas cadeiras e eu vou convidar os participantes, os três que falaram, o professor Ariaster Chimelli, da Economia, o professor Vanderlei, da Indústria, e o professor José Sebastião, para vir aqui à frente, para sentar nas poltronas, e a gente vai conversar um pouquinho. Nós temos um pouquinho de tempo para discutir um tema, e enquanto vocês vão subindo, eu já vou falando para vocês irem pensando sobre um assunto que eu considero bastante importante. Eu voltei hoje de manhã da Espanha, onde eu estava num congresso da minha especialidade, e tem uma coisa que me chamou muita atenção, é um perfil de um continente que mudou em função não só da pandemia, mas especificamente em função de uma guerra que está trazendo um impacto muito grande sobre a matriz energética, que é completamente diferente da nossa, pelo menos dentro do que eu entendo como matriz energética. Então, a minha pergunta para vocês, dentro do espírito do eixo temático, e eu começaria pelo Ari. Cadê o Ari? Eu avisei que eu ia perguntar, ele foi embora. Ah, não, olha ele aí, senta aqui.
Eu vou começar com a Ari. Esse que é o problema de você avisar o que você vai perguntar, as pessoas podem fugir. Então, Ari, eu queria começar com você. O que a matriz energética do Brasil tem a ver com isso e o que esse assunto poderia ter relação com os eixos temáticos e o que a gente tem a enfrentar com esse mundo que está mudando bastante em função não só da guerra, mas com o aquecimento e tudo mais. Pode começar você, por favor. A nossa matriz energética tem tudo a ver com isso, né? Nós temos uma matriz energética relativamente limpa, mas dando mostras de saturação. A nossa habilidade de construir hidrelétricas muito grandes diminuiu bastante por uma questão de demanda social, ela tem impactos muito grandes. E, com frequência, a gente recorre às termoelétricas. E aí a gente tem um problema. Nós temos um problema não só de emissão de carbono, como de poluição do ar, um problema e impactos sérios na saúde. A gente tem já algumas evidências que em épocas de pico de demanda de eletricidade, que a gente tem que ligar as termoelétricas, ou em épocas de seca, né, mudança climática que está vindo, a ocorrência desses efeitos extremos estão aumentando muito, a gente liga essas termoelétricas que têm um impacto muito grande na nossa saúde. E não existe bala de prata quando a gente pensa numa estrutura na nossa produção de eletricidade ou mesmo de utilização de energia. A gente tem que colocar tudo na mesa, abrir um portfólio, a gente vai ter que ter várias coisas, e o que a gente pode fazer é tentar sinalizar para os investimentos que vão na direção de uma energia mais limpa. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode precificar a poluição. Essa é uma recomendação que é interessante, a gente, na minha opinião, que é bastante interessante. Ela é mais interessante do que nós necessariamente temos uma política mais dirigista. Nós vamos investir nesse tipo de tecnologia e nós vamos nessa direção. Por quê? Preço é uma coisa que dói no bolso de todo mundo. E quando a gente tem essa mordida no bolso, a gente tem incentivo de ser criativo, né? Então, a precificação da poluição, a precificação do carbono pode nos dar incentivos a procurar alternativas mais limpas. Nós estamos numa posição muito boa de investir em energia solar, geração de energia solar. A gente está numa posição muito boa de investir em eólica. Nenhuma dessas tecnologias é perfeitamente limpa, né? A gente tem que ser honesto com relação a isso. Um bocado da poluição, por exemplo, que é gerada na produção de energia solar, está ficando na China. Existe evidência, por exemplo, que o comércio internacional ele tem tido um impacto na mortalidade de crianças na China, de bebês na China, de 0 a 1 ano, e uma certa evidência de impacto na mortalidade de idosos no Brasil. Na direção oposta, o comércio internacional, existe alguma evidência que ele está salvando vidas de idosos no Brasil. Por quê? Porque isso mexe com a composição do que a gente produz e do que a gente polui, né? Eu fiz essa tangente para reforçar esse ponto, né? Nós respondemos muito a sinais de mercado. Não dá para subestimar isso. E a gente, ao invés, às vezes, de pensar em eliminar o mercado, a gente tem que entender o que ele nos dá de bom. E essa sinalização que ele dá para a gente via preços pode ser extremamente útil para a gente redesenhar a nossa matriz energética. Para concluir, e não me alongar demais, você falou, por exemplo, do caso da guerra na Ucrânia. Ela está colocando um desafio muito grande para a gente, porque a gente tem que encontrar alternativas de energia. Com a importância da Rússia no suprimento de energia de combustíveis fósseis, a guerra limitou o acesso à energia, limitou a oferta para países europeus, por exemplo, com impactos para o mundo inteiro. Como é que a gente vai sair disso? De cara, a gente está produzindo mais energia fóssil, com base em fontes fósseis. E é de se esperar. É a indústria que consegue dar uma resposta rápida. A gente tem que ser muito cuidadoso com como é que a gente vai dar essa resposta agora e as implicações de longo prazo. Se a gente, por exemplo, caminhar na direção de fazer investimentos massivos em infraestrutura
de extração de combustíveis fósseis, a gente cria um problema, porque a gente fortalece um grupo de interesse que faz o investimento, às vezes, com maturidade de 20, 30 anos, e depois boa sorte para reverter isso. Muito obrigado, Ari. Vanderlei, por favor. Não é muito o negócio, mas assim, olhando pela indústria, o fundamental é energia limpa e barata, né? A gente tem, no Brasil, sei lá, uns 30% da nossa energia vem da biomassa. O etanol, talvez 20%, e a lenha, velha lenha, dá uns 10%. E a lenha ainda é bastante ineficiente, tá? Então, acho que isso precisa ser mantido e ampliado, né? Estou pensando na indústria. Se você olhar para a eletricidade, a nossa matriz é bastante limpa, mas nós temos uma dependência excessiva de hidroelétrica. E se você pegar um cenário de mudanças climáticas, onde secas prolongadas podem ser acompanhadas de ondas de calor, hoje o nosso sistema elétrico é dimensionado pelo ar-condicionado, não é mais o chuveiro elétrico, tá? Então, o que pode acontecer? O que está acontecendo na Índia? Nas ondas de calor, todo mundo liga o ar-condicionado e a indústria tem que fechar. E numa onda de calor, do jeito que está acontecendo na Índia atualmente, o ar-condicionado não é um luxo, né? As temperaturas, mais a umidade, estão matando as pessoas mais frágeis, né? Os americanos botaram as pessoas para dentro lá na Califórnia de ginásios de esportes que tinham ar-condicionado, os pobres não têm. Então, esse é um mundo diferente da energia e o ar-condicionado, e a indústria começa a disputar, nós começamos a disputar a água da hidrelétrica com a agricultura e também com a geração de eletricidade. Não dá para fabricar água, né? Tem os caras tentando fabricar chuva, mas isso é uma outra história. Então, a gente tem uma questão da energia, ela é uma questão estratégica, né? Tem um livro do Smil, um canadense, muito bom sobre a questão da energia, que acho que todo mundo devia ler, né? Eu acho que o essencial para mim, no futuro, é a gente ter uma matriz mais limpa e mais diversa, né? Se a gente tivesse botado os 100 bilhões que foram colocados na Petrobras pelo governo para extrair o pré-sal em renováveis, nossa indústria estaria num grande patamar. A nossa matriz mais limpa, ela é um grande asset potencial na exportação. O brasileiro não valoriza, né? Peguem a cobertura da Folha de São Paulo, do Estadão, da Quatro Rodas, etanol versus gasolina, a discussão sempre é preço, né? Já viram alguém falar que etanol tem menos CO2? Nenhuma avaliação de carro menciona isso. Fala-se de preço, né? Nós somos a nossa classe média, a nossa elite, não associa seu modo de vida às mudanças climáticas. E, na minha experiência, boa parte da indústria, há exceções, a indústria do cimento, a indústria do aço, eles entendem o problema, não associa as suas atividades a mudanças climáticas. Não associa. E alguns acham que nem existe, né, mudança climática, como em qualquer setor. Então, eu acho que essa é uma questão super estratégica. E concordo que nós temos um grande potencial para solar. Eu sempre digo, quando falta a chuva e a hidrelétrica seca, usualmente tem bastante sol, né? Então, é uma complementação que a gente poderia estar investindo mais. Acho que a nossa coisa do etanol é um caso de um enorme sucesso, né? Precisamos continuar inovando, né? Precisamos ver aumentar a produtividade, novas fontes, etc., né? Tem muita gente que acha que nós deveríamos repensar a questão nuclear, né? Eu acho uma coisa, tem a vantagem da mudança climática, mas lixo perigoso por 50 mil anos, confesso que incomoda, né? Mas pode ser uma opção, né? Então, acho que é uma coisa absolutamente estratégica e não dá para fazer uma política industrial sem previsibilidade de disponibilidade de energia abundante, barata, competitiva e limpa. Obrigado, professor Vanderlei. Professor Sebastião, por favor, seus... Professor Bruno. O professor Bruno acho que tem até mais propriedade, né? Porque ele que formulou a pergunta é da área da saúde. Assim, nós da saúde, eu acho que eu até coloquei ali, o que nós precisamos é ter
um ar respirável, tá certo? Então, água limpa, tá certo? E um solo, né, que não provoca esses desastres que a gente tem visto. Então, claro que uma matriz diversa é melhor porque essas matrizes, né, já são conhecidas, essas matrizes já bem estabelecidas, e eu acho que isso tem que ser objeto de pesquisa, de ver como que a gente vai trabalhar com a nossa matriz energética. Mas, claro, para a saúde, nós vemos assim, com bons olhos a gente trabalhou muito com a matriz hídrica, né, mas eu acho que a eólica, a solar, que tem vindo mais com a iniciativa da própria sociedade do que próprio estímulo do governo, é muito bem-vinda. Eu acho que o professor Ari colocou uma coisa importante. Para nós da saúde, como eu coloquei ali, quer dizer, os crimes ambientais, se eles são passíveis de punição, e a saúde se beneficia, inclusive, com isso, né? Nós já conseguimos muito recurso a partir de decisões que vêm de crimes ambientais, e eu acho que isso faz com que a sociedade repense e, de certa forma, analise as diferentes matrizes, né? Então, acho que é isso. É que eu só esqueci um negócio de falar, é coisa do hidrogênio, tá? A gente está recebendo essa semana aqui na USP um diretor da engenharia do Imperial College. Ele é um cara que montou uma célula de hidrogênio para gerar energia elétrica e hoje ele é um bilionário. Tá? Continua diretor de engenharia do Imperial College sendo bilionário. Um caso interessante. Mas a gente, acho que essa quinta-feira, me parece, vamos assinar um convênio aí para montar uma unidade de produção de hidrogênio ali onde é o estacionamento, né? E nós vamos integrar, a ideia é integrar o hidrogênio num edifício experimental que a gente está fazendo. Vamos ter um edifício, nós fizemos geotermia, a primeira geotermia integrada em edifício do Brasil, com o hidrogênio feito do etanol, que é mais limpo do que o hidrogênio que vem do petróleo. Tá? Então, eu só queria assim, a economia de hidrogênio, do ponto de vista da indústria, ela é muito interessante, porque ela não tem a volatilidade, o hidrogênio nós controlamos, né? A energia renovável, a solar, o vento, não tem sol de noite e o vento às vezes também não tem, né? Então a gente precisa, eu acho que ela seria um complemento e ainda tem uma oportunidade boa de investigação, né? O RCGI, que é o Centro de Pesquisa em Gases de Efeito Estufa, que a Shell financia aqui, está todo dedicado, tem um grupo grande dedicado a hidrogênio, né? Eu acho que tem um grande potencial no Brasil nessa dobradinha etanol, hidrogênio, energia solar, tá? É muito interessante. Obrigado pelo complemento. A gente tem, agora nós vamos inverter, agora vai começar por você. A gente elaborou algumas perguntas, a professora Célia, que está na coordenação também, a Célia Garcia, tem uma pergunta aí, a começar por você, Sebastião. Obrigada, Bruno. Bom, primeiro eu quero começar parabenizando as excelentes apresentações, né, do professor Eliasta, professor Vanderlei, professor Sebastião. Tem uma pergunta, professor Sebastião. É possível pensar em política, alguma política, para sanar a questão da escassez de profissionais em cidades do interior? O que você me diz isso? Primeiro, assim, foi como nós colocamos. Numa cidade do interior, você precisa de alguns especialistas. Então, eu coloquei o médico que, no começo, o pessoal chamava de generalista, mas hoje é o médico de família, praticamente é a mesma coisa, né? Essas equipes precisam ter enfermeiros, que também têm uma formação voltada para as ações de prevenção, promoção e abordagem das doenças mais frequentes, um profissional da odontologia e os técnicos de apoio. Então, as universidades e quem, inclusive, regulamenta a formação, quem regula a formação e a especialização, precisa focar nisso. Você pega, por exemplo, o Canadá, que tem um sistema de saúde parecido conosco, lá você não faz a especialidade que você quer, né? O governo que banca, ele define as vagas de especialidade. Agora, concomitante a isso, como tem também na Inglaterra, esses profissionais, eles têm
é o mesmo patamar de valorização do que aquele profissional que trabalha numa super especialidade, né, que trabalha no hospital de referência. Então, tem que juntar isso, você, né, orientar a questão da formação, mas também os governos, ou os próprios planos de saúde suplementar, que já estão descobrindo isso, que é importante você ter portas de entrada qualificada, reforçar a valorização desses profissionais. Então, é formar mais, né, e especialistas que vão para esses locais, porque basicamente o município de pequeno porte vai precisar de equipe de saúde da família. São esses profissionais que eu coloquei, né? Médicos generalistas ou de saúde da família, enfermeiros, ou dentistas. Precisa ter um serviço de vigilância, mas geralmente a vigilância ela é tocada por qualquer profissional de saúde que tenha ali uma especialização. Eu acho que são esses dois componentes, né? O aparelho formador, que sobretudo aquele que tem recurso público, se organizar para sensibilizar estudantes a fazer isso. Isso não é muito fácil, né? Eu tive discutindo, por exemplo, na Faculdade de Medicina, a distribuição dos minguados claros docentes aí, e eu fiz essa conta. Eu sou da área da cirurgia, né? Falei, olha, se eu fosse priorizar, eu priorizaria a saúde pública. É o departamento minúsculo, né? E na medicina é um dos 5 grandes pilares da... Né? Então, mas você vê lá, a saúde pública é o que tem menos número de docentes, né? E assim, como é que você vai estimular estudante a fazer especialização, sensu lato, ou pós-graduação sensu estrito? Então, tem que ter assim, vários estímulos de quem está bancando, quem está financiando, governo com compromisso de Estado, né? E também na organização das carreiras. E muito importante, essas carreiras elas precisam ter uma estabilidade, né, no sentido de não ter grandes mudanças. Os profissionais de municípios de pequeno porte precisam realmente morar nesses locais, eles precisam interagir com a população, conhecer os problemas, né? Hoje o que nós temos é que chama de pejotização, a pessoa fica lá 3, 4 meses e depois logo sai, quer dizer, você não tem equipes coesas e com vínculo com aquele distrito de saúde ou aquele pequeno município, né? Isso está acontecendo também nos serviços públicos terciários, está cada vez mais difícil a gente manter equipes coesas, como eu falei, né? Você tem uma substituição muito acelerada. O governo precisa entender que saúde, educação, segurança, você faz com gente qualificada, engajada. Engajamento, ele tem vários componentes aí. Não sei se eu consegui responder, professor. Obrigado, professor Sebastião. Professor Marcos queria fazer um comentário. Eu queria um comentário de cada um deles sobre, assim, eu queria perguntar o que vocês assistiram à apresentação de cada um. Eu queria que vocês explicassem para a gente o que é que vocês veem de interação, o que vocês aproveitaram das apresentações uns dos outros, né? E como vocês visualizam possíveis interações entre os 3 eixos de hoje. Chamada oral. Não, o que me tocou muito na apresentação do professor Vanderlei foi a questão da indústria, quer dizer, assim, na saúde, você vai, por exemplo, numa enfermaria, no centro cirúrgico, é tudo made in China, made in Taiwan, entendeu? É impressionante isso, né? É luva, é máscara, e o que me chamou a atenção foi essa questão, nós somos um país de commodity mesmo, você exporta matéria-prima, mas você não tem uma indústria, a saúde não tem uma indústria, nós vivemos isso na pandemia, quer dizer, não produzimos respiradores, máscaras, e isso me chamou muita atenção, né? Você precisa ter uma indústria que, de certa forma, banque aí um setor que é super importante, quer dizer, você precisa de gente saudável para a economia andar, para a indústria funcionar e assim por diante. E no caso do professor Ari, a questão dos tributos, né? Eu acho que a reforma tributária, e nessa reforma
a gente, de certa forma, repactuar responsabilidades e essas áreas sociais, elas são importantes. Quer dizer, países que rapidamente se desenvolveram, eles cuidaram de todos os componentes aí que são essenciais a uma sociedade coesa, organizada. E nessa hora eu acho que nós precisaríamos acertar isso, né? Quer dizer, a gente ver quem realmente, quais são os encargos, os tributos, os impostos e para onde isso vai, né? E reforçar os mecanismos de controle. Eu fico muito preocupado quando você vê assim, o Ministério Público, o Judiciário, o próprio Legislativo, de certa forma, sendo cooptado pelo Executivo, que tem projeto de poder mesmo. Isso é péssimo, né? Você nunca vai ter um Legislativo que fiscalize o Executivo se tem um acordo prévio ali, né? E isso acontece também, a gente vê no próprio Ministério Público, o Judiciário, algumas condescendências que não daria mais para permitir isso. Todo mundo sabe que isso não tem respaldo constitucional, né? Tem respaldos de acordos temporários. Acho que é. Bom, do meu ponto de vista aqui, como economista, é quase que impossível não ver as conexões, né? A questão da saúde, ele está naquele círculozinho central ali, né? Ele está na essência do bem-estar de nós, seres humanos, e com impacto enorme para o nosso tecido social. Nós fizemos uma opção no país por ter um sistema de saúde público forte. O nosso modelo é um modelo inglês, né? Eu não vou me alongar muito, porque eu não sou especialista. Outros países fazem outras opções, e dado que a gente faz essa opção, isso vem da sociedade, isso não pode vir de uma disciplina em particular, isso não pode vir da economia ou qualquer outra, isso tem que vir da sociedade. O que eu acho que a gente pode fazer, sim, é pensar como é que a gente chega lá da forma mais eficiente possível. E aí, quando a gente fala de reforma tributária, de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, por mais controvertidas que essas coisas sejam, nós estamos pensando em racionalizar o uso dos nossos recursos para a gente poder atender às demandas que a sociedade tem. As demandas de saúde, as demandas de cultura, de educação, de proteção ambiental, de promoção de negócios. Então, essa conexão é muito estreita. Com relação à indústria, nós passamos por um fenômeno muito interessante no Brasil, né? Nós, no passado, tínhamos uma tese que era muito forte na América Latina, que nós produzíamos insumos de baixo valor agregado, exportávamos e comprávamos produtos de alto valor agregado, e isso era a fonte do nosso subdesenvolvimento. E aí nós usamos uma solução, na época, que foi a substituição de importações. Quando a gente compara o Brasil com a Coreia, mais ou menos na mesma época, a Coreia fez o oposto, né? Ela não fez substituições de importações, ela optou por uma promoção de uma economia mais liberal de comércio exterior. Nós pagamos um preço altíssimo por fazer na caneta essa substituição de importações. E aí, foi bem claramente mencionado aqui, a gente vive num mundo diferente, num mundo globalizado. E o que é muito importante para a gente, e é um ponto que você tocou também, é a produtividade. É a produtividade do trabalhador, é a produtividade da nossa indústria. Como é que a gente chega lá? Tipicamente não é com a caneta. As pessoas respondem aos incentivos que elas encaram. Formas importantíssimas da gente investir na produtividade e na inovação, qualquer que seja o setor, investimento em educação, investimento em saúde, esses pilares são muito bem reconhecidos na economia mundial, né? As pessoas que se debruçam sobre isso. Não só na educação, como a gente faz aqui na USP, por exemplo, ou em outras universidades, mas também aquela educação que é progressiva, que vem de base, né? Você precisa de ter uma pessoa no chão de fábrica capaz de interpretar um manual, de resolver um problema e ser bastante ágil para enfim, garantir um processo produtivo eficiente. E, claro, essas coisas demoram, né? E no meio do caminho a gente tem que
tomar alguns tipos de atitudes que garantam que essas pessoas de baixa produtividade hoje participem da economia e que os filhos, os netos dessas pessoas possam ter um acesso à economia num patamar, num nível bem mais elevado, que contribuam para a economia e dê um retorno mais alto para essas famílias. Obrigado, Ari. Olhando para a questão da saúde, né, a Fitesa, que é uma multinacional brasileira, ela domina os não filtrados que são usados para fazer máscara no mundo. É aqui de Gravataí, no Rio Grande do Sul, né, mas nós temos pouca gente que faz máscara no Brasil. Então, usualmente, no início da pandemia, a gente trabalhou lá com o pessoal do HC aqui, né, as máscaras com tecido da Fitesa eram exportadas para a China e voltavam na forma, ou não voltavam na forma de máscara para o Brasil, porque nós ficamos sem máscara. Tá? A gente fez máscara usando um tecido 40 gramas, uma maravilha tecnológica, patente brasileira, 40 gramas por centímetro, por metro quadrado, é nada, um algodão mais leve é 200, que tem uma filtragem próxima de uma N95 hospitalar, tá? Usamos costureira, gerando renda. Tal. Então, nós temos um problema da indústria na saúde, nós temos uma oportunidade, porque eu acho que a saúde que se tem hoje, ela o mundo é um mundo de pobres, mas os equipamentos que eu vejo nos nossos hospitais, eles não cabem na cidade onde eu cresci, que tinha 3 mil habitantes, até um pouco menos hoje. Né? Então, existe talvez mercado para ter soluções de classe mundial, de tecnologia e de indústria para a saúde, não só para atender o mercado brasileiro, mas olhando para o mundo. E eu acho que a USP tem vários hospitais, vocês têm o Polo lá em Ribeirão Preto, né? A gente tem o Inova HC aqui, tem a Poli, a matemática, a física, daria para fazer muita coisa, né? Temos uma indústria, podia se criar uma indústria sofisticada, com esse foco aí, né? De não tão cara, mais humana, sei lá. A segunda coisa é a questão da poluição, né? A gente tem a nossa indústria, ela não é só de baixa produtividade. De uma forma geral, em que pese as normas da CETESB, nós somos bastante poluidores, até porque, em alguns setores, 70% da indústria não tem nem licença de operação. A CETESB nem sabe que a fábrica existe. Tá? Então, não adianta a gente subir todo mundo briga para subir as regras, né? Quando 70% da boiada bota a porteira, mas não fecha a cerca. Entende? Então, nós temos uma questão muito importante aí da nossa indústria com a poluição que ataca tanto os trabalhadores quanto os vizinhos e tudo mais, que é uma coisa super importante. Né? Finalmente, eu acho que na questão da economia, quer dizer, a política industrial ela faz parte de uma política econômica, e eu acho que o foco que foi dado aí da gente ter uma política econômica promovendo uma economia mais limpa, né? Ela é essencial para a competitividade internacional da nossa indústria, né? E até da nossa agricultura. Se a gente continuar desmatando a Amazônia e o Cerrado do jeito que nós estamos, nós não vamos conseguir vender soja. Tá? E aí todo o lustre e brilho do agronegócio vai para o vinagre. Eles podem festejar hoje, comprar caminhonete. Aliás, no Brasil, o automóvel que mais vende é caminhonete 4x4, que custa R$250 mil para cima. Tá? Então é uma coisa muito maluca isso. E estamos comemorando uma bonança, né? Sendo que nós estamos matando o nosso futuro, né? Com essa política queimando o nosso capital internacional. Então acho que são coisas bastante... Acho que tem muita sinergia entre o que está sendo discutido aqui. Obrigado. Enquanto você fala, eu vou caminhar devagarinho até ali, porque o professor Cardoso, do Eixo Energia, vai fazer um comentário mas o Ari vai falando enquanto isso. Eu vou até aí. Tá legal. É um comentário rápido sobre o problema de oferta e demanda de profissionais de saúde de áreas distintas, né? Nós precisamos também de encarar de forma muito honesta o que está acontecendo e o que nós queremos. As pessoas respondem aos incentivos. Se eu entrar na faculdade de medicina e o custo de entrada for o mesmo, mas o retorno for maior se eu for para a área estética do que se eu for o médico da família, isso não é questão moral. As pessoas respondem assim.
A gente precisa de olhar de forma pragmática como que a gente quer lidar com isso. Essas pessoas, a gente pode pensar no seguinte, isso aqui não é de graça, né? Educação aqui não é de graça, é muito caro. Alguém está pagando a conta, que é o contribuinte. Será que essa pessoa que tem um retorno maior no mercado talvez tivesse algum compromisso de devolver de alguma forma? E um subsídio para quem não tivesse que fazer isso, que optasse por outras coisas? Aí a gente deixa a coisa mais comparável, né? Mas eu falei de um modelo em particular, né? Existem vários modelos, mas a gente tem que encarar isso de frente, né? É um problema clássico de oferta e demanda e de entender que as pessoas vão responder aos incentivos. Bom, eu queria só comentar, contar uma história, vou ser rápido. Uma empresa chamada Arno, que nos contratou, isso já faz mais de 2 décadas, para refazer um motor do ventilador que ela produzia. Esse projeto começamos a fazer, terminamos o projeto, ficou lá um motor bem mais eficiente e depois de 6 meses essa empresa quebrou. Porque o preço do ventilador que ela fazia já o anterior, mesmo com o nosso que tinha algumas economias, ele tinha a China, o ventilador chinês vendido na Estação da Luz, lá pelos barreteiros, era mais barato que o custo de produção do motor da Arno. Conclusão, a Arno não teve uma outra situação a não ser abandonar a produção, foi comprada por uma outra empresa que não era da área. Conclusão, a Arno desapareceu. Era uma marca brasileira. O que fazer para recuperar o Arno? Quer dizer, a reindustrialização não vai conseguir recuperar essas empresas. Quer dizer, esse gap que foi criado nesse processo, para a gente recuperar, eu gostaria de ouvi-los, se tem alguma ideia para isso. Podemos contar outra história também da indústria de motores elétricos, que é a WEG. A WEG hoje é uma multinacional brasileira, né? Se ela estava visitando uma fábrica no interior da França, os motores, esses motores controlados por chip de computador, eu não sei nem o nome, não é motor de passo, mas é quase que um robô, tal, tudo WEG feito em Jaraguá do Sul, tá? No interior da França. Tá? Então, eu acho assim, tem uma coisa de competitividade, né? Isso é muito complicado. A nossa tecnologia, a gente da escola, né, da universidade, acha que nós conhecemos a tecnologia, mas a nossa tecnologia ela é a parte do pacote de competitividade da empresa, que depende, por exemplo, de imposto, de custos de eletricidade e depende fortemente da sua produtividade. Que aí a produtividade, a gente, melhorando o motor elétrico, não consegue controlar o robô que ela vai colocar e tudo mais, né? Então, talvez uma das coisas que a gente devesse começar a trabalhar era projetos que coordenem a parte da tecnologia de produto com a equipe, a USP tem tecnologia de processo, né? Para conseguir dar soluções para empresas olhando a produtividade global. Não adianta a gente melhorar a tecnologia se ela vai botar numa fábrica que a produtividade da equipe dela é 20% da produtividade do chinês. Operário chinês que hoje recebe mais, é melhor remunerado que o brasileiro. Tá? Então, hoje em dia, a indústria brasileira perde para a indústria chinesa por uma questão de produtividade, não é salário baixo. Tá? A situação é muito grave. E nós temos um problema que é custo elevado de energia e de matérias-primas no Brasil. Vocês conhecem o viaduto que tem na entrada ali do aeroporto de Guarulhos, na frente daquele hotel, que acho que agora é Marriott ou alguma coisa assim. Aquele viaduto foi feito por um amigo meu, até foi professor convidado da Poli, o Cioto. É o aço feito pela CST em Tubarão. Os lingotes foram enviados para a Tailândia, laminaram na Tailândia, mandaram as vigas prontas para Guarulhos, tá? E isso tudo custou metade do preço do aço laminado comprado no Brasil, sem toda a logística. Tá? E não tinha dumping. Então tem uma coisa errada em certas proteções que se criaram para criar uma indústria de matérias-primas básica, que é importante, que hoje está consolidada,
Aqui nós temos um problema, né, que vai afetar o cara da Arno, né. É super complicado. A solução tem que ser global, né. Às vezes a gente se mata por quase nada. Obrigado. Só antes de a gente finalizar, tem uma pergunta aqui que... Oi, boa tarde. Eu queria fazer um comentário e também pergunta. Como você chama? Eu sou a Ana Maria Nusdeu, eu sou uma das coordenadoras do Eixo Meio Ambiente, junto com o professor Jean-Paul Metzer, e sou da Faculdade de Direito. Minha pergunta é basicamente para o professor Eliaster, mas também tem uma questão. Houve um comentário do professor Vanderlei, né, a respeito do assunto, e se trata da precificação do carbono, e você fez toda uma exposição sobre a tributação, a conveniência da tributação do carbono, e o professor, na sua exposição, falou que também prefere a taxa. A alternativa à taxa, nós damos também um pouco isso sob o ângulo do direito, e estamos pensando isso no eixo do meio ambiente, a alternativa seria os mercados de carbono. E tem algumas indústrias brasileiras que defendem isso. Então, a minha pergunta seria basicamente qual é a opinião, dentre essas alternativas, por que a preferência à tributação? Obrigado pela pergunta. Eu gosto de comparar o imposto sobre carbono e o mercado de carbono com a tartaruga e a lebre. O imposto sobre carbono, o imposto sobre poluição em geral, ele foi a primeira proposta de incentivo econômico que nós tivemos no ponto de vista teórico. Ela veio lá dos anos 1920, um economista chamado Pigou. E o insight que ele teve na época era o seguinte: olha, poluir é de graça, vamos colocar um preço nisso, a gente diminui a poluição, dá um incentivo para a diminuição da poluição. Só que é muito difícil introduzir um imposto. Daí a tartaruga. A gente viu muito pouco disso. E, por outro lado, teve nos anos 50 um outro economista, o Ronald Coase, ele teve um outro insight, que foi o seguinte: olha, a gente tem um problema de poluição porque direitos de propriedade não são bem definidos. De quem que é o ar? De quem que é o direito de poluir? De ninguém, de todo mundo. Ele falou, vamos definir o direito de propriedade. Quer poluir? Compra esse título aqui. E essa política, ela teve, ambas foram rejeitadas com bases éticas, mas no começo dos anos 90, os Estados Unidos experimentou com os títulos negociáveis. E ele funcionou da seguinte forma: o governo americano distribuía gratuitamente os títulos negociáveis para os poluidores de enxofre, o problema era a chuva ácida lá, e aí os poluidores eles transacionavam entre si. E isso ganhou muita atração, foi a lebre, disparou, isso foi a base, essa experiência foi a base do protocolo de Kyoto, do mecanismo de mercado de carbono, depois o Acordo de Paris e agora na COP. Ela é muito politicamente, ela é fácil de aceitar, ela é mais fácil, devo dizer, de aceitar, porque, em geral, os títulos são distribuídos gratuitamente para os poluidores, e aí tem essa transação. Agora, o que acontece? Tanto a precificação do carbono via títulos de emissão, quanto o imposto de carbono, eles vão fazer preços subirem. Tá? E quando esses preços sobem, eles interagem com outros impostos que existem e a gente pode ter uma perda de bem-estar. Uma grande vantagem do imposto de carbono é que, pelo menos, ele gera receita. Então, você pode tentar reduzir os outros impostos que são distorcionários. O modelo de título negociável que a gente tem, ele não gera receita. A menos que ele seja leiloado, aí a gente cai no imposto de novo, né? A gente cai no tributo. Então, eu, em particular, tenho simpatia, vários outros economistas têm simpatia pelo imposto sobre a poluição, por conta disso. Ele abre essa janela para a gente substituir outros impostos que travam a economia. Tá? Mais uma vez, muito difícil introduzir o imposto, nós temos uma oportunidade raríssima, que é a reforma tributária. Foi o que a Suécia fez e deu muito certo. Obrigado, professor Ari. Eu tenho concordância plena com o que foi dito, né? E existem modelos híbridos também, né? Eu posso combinar cotas de carbono
com imposto, a Suécia é assim, né? O problema do imposto é que é difícil botar ele num valor que faça a diferença, que seriam $50 a tonelada, assim. Recentemente, trocou o governo da Alemanha, o presidente da Volkswagen fez uma declaração pública, e depois foi seguido pela Associação das Grandes Indústrias Poluidoras, pedindo que aumentassem o imposto de carbono na Alemanha, por favor. Está 25 euros a tonelada, e eles estavam querendo 65. Porque na Suíça, na Suécia, em outros países é 100 euros a tonelada. Isso dobra o preço do cimento, 20% a mais no preço do aço. E a indústria, com isso, consegue viabilizar as tecnologias do futuro. Então, por que a indústria alemã quer imposto? Porque ela quer começar a experimentar na Alemanha, viabilizar com o imposto de carbono, tornar competitivas as tecnologias de baixo carbono no mercado alemão. Eles ganham experiência, quando o mundo estiver maduro, eles vendem para a gente. Tá? Isso funciona muito bem. O problema, a Argentina tem imposto de carbono, a África do Sul tem imposto de carbono, a Colômbia tem imposto de carbono. Os meus amigos cimenteiros não se incomodam, porque é $2 a tonelada, $5 a tonelada. Então, o problema é botar o preço. E no mercado europeu, por exemplo, que fez um mercado de carbono mais antigo, que foi inspirado no americano, quer dizer, eles botaram as cotas de carbono, que é o que o governo dá, ficaram altas. Em 2008, a economia mergulhou, o preço do carbono foi para o chão, e agora é que está se recuperando. Tá? Eu acho que a emergência climática vai nos forçar a tomar medidas duras. Medidas duras. Né? E eu acho que o Brasil está tremendamente atrasado na questão do carbono. Infelizmente, nessa eleição, essa questão ainda não tem nem de longe a prioridade, dadas as emergências da questão mais básica, né? Então, eu acho que, para mim, os meus amigos, eu trabalho muito com a indústria, tá? O pessoal do cimento fica muito bravo, chateado, o pessoal, quando eu falo isso, mas para mim a solução é imposto, eles detestam. Obrigado. Posso fazer uma pequena complementação? É bem rápida. Essas duas políticas não são excludentes, né? É possível as duas conviverem. Por exemplo, a gente pode usar os títulos negociáveis para compensação de emissões e imposto para redução de emissões. E a gente também pode ter políticas, não é o ideal, mas você pode fazer um tratamento diferenciado, pelo menos no curto prazo, para setores diferentes da economia. Em alguns deles você pode usar a política de cap and trade, né? E paulatinamente migrando para o imposto. Elas não são excludentes. Obrigado pelo complemento. Nós temos só um tempo bastante curto. O professor Sebastião vai complementar a primeira pergunta, depois ali uma pergunta, só peço para ser breve, porque nós estamos ultrapassando. Não, muito rápido, aproveitando uma observação que o professor Ari fez e que nós chegamos a discutir no nosso grupo sobre essa questão de você descentralizar profissionais para áreas distantes aí, né? Que é da política da indução, mas tem associado isso, quer dizer, se você juntar a educação com saúde, a inclusão também, e a professora Ana chegou a comentar numa das reuniões nossas, e nós tivemos um pequeno período onde, por exemplo, o estudante que tinha um financiamento, antes de entrar para uma especialização dessas mais concorridas, né, ele teria que passar um tempo, que é muito importante para ele, na atenção básica. Quer dizer, antes de ser um super especialista, ele tem um bom conhecimento geral. Isso é muito importante para quem é especialista. Você ter essa interação com a porta de entrada do sistema de saúde. Então, são ações e agendas que precisam ficar aí. Você pode juntar essas duas políticas, né, fazendo um estímulo que inclui, expõe, mas eventualmente pode deixar com que esse profissional exposto na fase inicial da carreira também se vincule definitivamente a uma especialidade que é de interesse aí do sistema, né? Obrigado, Sebastião. Obrigada. Eu sou Sônia Coelho, coordeno o grupo de energia junto com o professor Cardoso. Eu queria só pegar o gancho dessa questão dos créditos de carbono e do mercado de carbono, porque a gente tem uma experiência boa e, ao mesmo tempo, lamentável com o RenovaBio, né? Nós tivemos o RenovaBio criado, um sistema de crédito de carbono de cap and trade, enfim, com tudo para dar certo, né? E depois, por pressão das distribuidoras de combustíveis fósseis
e o próprio governo preocupado com o preço da gasolina, as metas foram mudadas assim como a canetada e reduzidas pela metade, postergadas. Então, às vezes, o problema nem é a questão da gente ter uma lei, o problema é a gente conseguir que aquela lei funcione, né? Eu só queria ouvir um pouco os colegas desse caso específico do Renova Bio, que eu acho que foi um tiro no pé que nós fizemos, né? Obrigada. Obrigado, professor. É uma política importante, né, e ambiciosa, interessante, com o aumento do biodiesel, por exemplo, misturado com diesel, e por questões conjunturais, a gente deu esses passos para trás. Como é que a gente vai lidar com isso, né? E essas questões conjunturais têm a ver com a economia, têm a ver com o ambiente político, tem a ver com o que vários dos meus colegas estudam, que é a economia política por trás dessas coisas, né? Lá no centrinho daquela bolinha que eu coloquei, lá estava bem-estar. O bem-estar de quem? Né? Nós temos grupos de interesse que vão brigar para usar os recursos para maximizar o bem-estar desses grupos versus outros. E aí entra o nosso papel, né? Democracia dá trabalho, né? Entra o nosso papel de falar, sinalizar o que a gente quer e o que a gente não quer. Eu acho que nós estamos discutindo aqui, e o interesse grande dos eixos temáticos são políticas públicas, tá? Políticas públicas estão no campo da política, e a política é para conquistar o poder. Tá? Então, a gente precisa aprender a operar nesse nível, né, e tem que estar preparado para operar nesse nível. E o poder tem, né, se eu quero chegar ao poder, eu tenho que estar disposto a negociar, eu tenho que entender os outros lados, né? O que aconteceu com o Renova Bio é uma tragédia completa, um potencial fantástico, os interesses menores, né? Mas eu acho que o problema central na questão ambiental no Brasil é que, né, para a maioria das pessoas, a Amazônia, tá, e o lixo urbano e a reciclagem do lixo urbano são as políticas ambientais que interessam. É isso que está sendo ensinado no primeiro e no segundo grau, é isso que os nossos alunos que chegam na Poli, que eu dou aula no segundo ano, estão preocupados. Porque é isso que eles aprendem. É uma tragédia que, no ano 2022, a elite brasileira chegue na universidade de elite achando que meio ambiente é Amazônia e lixo urbano. Tá? Essa é a tragédia brasileira. Agora, como é que a gente enfrenta isso? Qual é o papel da USP nisso? Como é que nós vamos enfrentar? Parar de discutir mudanças climáticas nós brigamos entre nós, né? Tem muito detalhe técnico, veios, né? E no final a boiada está passando. Obrigado, professor. Eu queria, antes de finalizar, agradecer, eles não estão aqui, todo o que foi discutido aqui, o que foi falado, está sendo submetido à elaboração de um relatório por 2 relatores, Márcia Itani e Marcela Barbosa de Moraes, ambas do IEA, e depois nós vamos ter acesso a esses relatores, não só para a gente conduzir e continuar, mas também para quem tiver mais perguntas. E tenho certeza que nós vamos voltar aqui, eu não combinei isso com a Célia nem com o Marcos, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui no segundo tempo fazendo em pauta 2 a missão. Então, eu queria agradecer de maneira bastante egoísta, porque eu aprendi muito. Muito obrigado a todos. E vamos continuar agora com a manifestação cultural. Obrigado.